Vale a pena investir nas ações da Aeris? Fica comigo porque nesse vídeo eu vou te falar alguns detalhes dessa empresa e no final a gente vai chegar num consenso se vale ou não a pena se investir agora nas ações da Aeris. Fala galera, André Silveira na área com mais um vídeo e hoje para falarmos da Aeris, que é uma fabricante de pás para geradores de energia eólica. Energia eólica, para quem não se lembra, é aquela energia que é gerada pela força dos ventos, tá? Ela atua em uma localização estratégica no Nordeste brasileiro. A Aeris foi fundada em 2010 e fez o seu IPO na bolsa em novembro do ano passado, 2020, captando cerca de 1,13 bilhão de reais. E ao longo de 10 anos de atuação no mercado, a Aeris já conquistou importantes premiações como a segunda empresa mais sustentável do Brasil na categoria Bens de Capitais, segundo a revista Exame de 2018. Também conquistou o prêmio da terceira melhor empresa para se trabalhar no estado do Ceará, segundo o Instituto Great Place to Work. E ela está avaliada em aproximadamente 6,6 bilhões de reais. Pessoal, vamos agora avaliar os números aí da Aeris. Agora que você conheceu um pouco mais da empresa, vamos falar de números, que é o que interessa aqui nesse quadro de vídeos. Relembrando, nesse quadro a gente avalia 10 indicadores. E se a empresa pontuar em 7 ou mais indicadores, ela vale a pena se investir. Se a pontuação for inferior a 7, na minha estratégia de investimento, ela não vale a pena investir. E se você quer aprender como avaliar uma empresa criteriosamente, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E você que já está aqui comigo há muito tempo, já deixa aquele like lá para fortalecer o canal rumo aos 1000 inscritos aqui no canal, tá galera? Então vamos lá. Pessoal, o primeiro indicador que nós vamos avaliar é o Dividend Yield. E como você pode ver aqui na tela, no quadro aqui ao lado, ela está zerada em Dividend Yield. É isso mesmo. Desde que a Aeris fez o seu IPO, ela não dividiu parte dos seus lucros aos acionistas ainda, tá? Então, como ela não pagou, tá abaixo da taxa Selic, que é 6,25%, ela não pontua no indicador Dividend Yield. Próximo indicador, PVP, que é o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. O PVP atual da Aeris está em 6,60 vezes, ou seja, ela não pontua. Por quê? Nesse indicador, eu considero empresas de até 1,5 vezes vale a pena. Se ela estiver acima de 1,5 vezes o valor patrimonial, o preço da ação sobre o valor patrimonial, ela não vale a pena, tá? Lembrando que aqui é o seguinte, qual é o valor patrimonial por ação atual da Aeris? R$ 1,31. Se ela está sendo cotada nesse momento a R$ 8,67, ela está 6,6 vezes mais cara do que o valor patrimonial, tá? Então, nesse caso, ela não vale a pena, tá? Próximo indicador, o PL, que é o preço da ação sobre o lucro por ação. Nesse caso aqui, a empresa também tem que ficar inferior a 6 vezes. E nesse caso, a gente vê a Aeris sendo negociada a 58 vezes lucro. Ou seja, ela está sendo negociada cara nesse indicador PL, tá? Só para você ter ideia, o lucro por ação da Aeris, está em 15 vezes. Ou melhor, perdão, 0,15 vezes. E o seu PL atual está em 58,35 vezes. Então, o PL ela não pontua porque ela está cara considerando o lucro por ação que a empresa dá, tá bom?
Próximo indicador, EV sobre EBITDA, está em 29,31 vezes. É o Enterprise Value sobre EBITDA. EBITDA, lembrando aí, é o lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação, tá? Nesse caso, ele também precisa ficar abaixo de 6 vezes para valer a pena. E ele está muito esticado, está em 29 vezes, ou seja, a Aeris precisa melhorar a sua lucratividade, a sua margem de lucro, o seu lucro líquido total para diminuir o EV sobre EBITDA. Ele ficando abaixo de 6, 7 vezes ou abaixo, sim, vale a pena. Então, nesse indicador também não pontua a Aeris. E aí começa a preocupar, né? Que já são 4 indicadores avaliados e a Aeris não pontuou em nenhum deles. Próximo indicador, dívida líquida sobre EBITDA, né? Nós temos aí esse indicador que nos mostra aí o grau de endividamento da empresa. A Aeris hoje possui uma dívida líquida de 638 milhões de reais. E a sua dívida líquida sobre o EBITDA da empresa, que é o lucro antes de juros, impostos, etc., está em 2,57 vezes. Na minha estratégia, para ela pontuar, ela tem que ficar abaixo de 2 vezes. Então ela está ligeiramente acima do meu target. Ou seja, ela não pontua também na dívida líquida sobre EBITDA. Margem líquida tem que ficar acima de 10% para pontuar e está em 4,18%. Não pontua em margem líquida, ou seja, margem líquida muito apertada. ROI tem que ficar acima de 10% e está em 11,30%. Sim, aqui a Aeris pontua, ela tem um ROI favorável. Ponto para a Aeris. CAGR, que é a taxa de crescimento anual composta. Nesse indicador, você pode ver que ele está zerado aqui, né? Ele não está mostrando aqui o crescimento de receita e lucro. Por que ele não está mostrando? Porque aqui no nosso acompanhamento, que é no site Status Invest, se você não conhece, eu te sugiro a conhecer. Não ganho nada para falar do Status Invest, mas é uma plataforma bem completa. Quando a gente puxa aqui essa barra, ó, vou tirar esse quadro aqui, vou colocar esse outro quadro, nós vamos falar sobre ele já já, tá? Esse aqui é o quadro de lucro líquido e receita líquida da empresa. Vocês podem ver que nós temos as informações só de 2018, 2019 e 2020. Então, aquele indicador que é o CAGR, ele está zerado porque eu não tenho os últimos 5 anos aqui, tá? Mas se eu for considerar, prestem bem atenção, que esse indicador de taxa de crescimento anual composta, ele tem que ter crescimento ao longo dos últimos 5 anos. E quando eu pego aqui 2018, a empresa tinha um lucro líquido de 116 milhões. Em 2019 caiu para 88 milhões e 2020 113 milhões, ou seja, o seu lucro de 2020 é inferior ao lucro de 2018. Então, teoricamente, ó, repare o gráfico em barras, ele cresce, que é a receita. Mas o gráfico em linhas, ele não cresce, que é o lucro líquido. Então, no indicador CAGR, mesmo estando incompleto aqui no Status Invest, ele não pontua, tá? Próximo indicador é o payout. Payout é o percentual do lucro líquido que as empresas dividem para os acionistas em forma de bonificações, dividendos, juros sobre capital próprio, tá? Nesse caso aqui, como ela nunca pagou o dividendo aos acionistas, o payout é 0. Payout sendo 0, ela não pontua. Voltando agora para aquela tabela da receita líquida e lucro líquido, nós temos aqui uma receita que cresce, um lucro que cresce, então, ou melhor, eles estão positivos nos últimos anos. Então a gente sabe que 2018, 2019, 2020 e os números de 2021 mostram que a empresa é lucrativa, é rentável. Então, esse indicador nos mostra o seguinte: se a empresa nos últimos 5 anos tiver lucro líquido positivo, ela pontua. A gente pode ver que 2018, 2019 e 2020 ela teve lucro líquido positivo e 2021 também está se encaminhando para lucro líquido positivo. Assim sendo, ela pontua no indicador receita líquida e lucro líquido positivo, tá? Então, 10 indicadores avaliados e a pontuação da Aeris foi de 2 pontos. Nesse caso, meu querido, levando ao pé da letra na regra
dessa modalidade de se investir, que é analisando 10 indicadores, no qual eu julgo ser muito importantes na avaliação de uma empresa. Olhando aqui, a Aeris não vale a pena se investir. Não vale a pena investir na Aeris olhando esses 10 indicadores. Mas agora eu vou falar uma coisa com você que você vai ficar surpreso. Eu tenho ações da Aeris na minha carteira. Isso, meu amigo, eu tenho e eu vou te explicar o porquê. Uma das coisas que eu falo aqui no canal: não fiquem ouvindo dicas de nenhum canal. Ah, porque o André falou que a Aeris só deu 2 pontos, ela não vale a pena, eu não vou comprar. Não, não é assim, tá? Primeiro, eu tenho cerca de 80% a 90% da minha carteira são empresas sólidas, empresas que são lucrativas, têm um resultado perene ou crescente, pagam proventos aos acionistas, tem muito tempo de mercado e tem cerca de 10 a 20% das minhas ações são ações de crescimento. São ações que eu avaliei, estudei e eu acredito que essas ações têm potencial de crescimento no longo prazo, independente dos resultados atuais. Porque a empresa trabalha muito agora para que no futuro ela tenha resultados satisfatórios. E eu acredito que a Aeris se encaixa nesse investimento hoje. Então, a Aeris hoje ela é a segunda menor participação das minhas empresas que eu tenho. Hoje eu estou com 21 empresas. Eu vou colocar rapidamente, depois eu vou criar um vídeo só para falar da minha carteira. Mas rapidamente, olha só, eu tenho aqui, olha só, na tela agora. Vocês podem ver que as 2 menores posições da minha carteira são empresas de crescimento. Eu não gosto de investir muito dinheiro em empresas de crescimento. Eu tenho aqui a Multilaser com 0,75%, ou seja, menos de 1% do meu investimento total está na Multilaser, e a Aeris com 0,78%, ou seja, menos de 1% também. Hoje eu tenho apenas 3 empresas de crescimento na minha carteira. Das 21 empresas, 3 são de crescimento. Multilaser, a Aeris e aqui ó, a Mosaico, que está um pouco mais agressiva, porque eu resolvi abaixar o meu preço médio na Mosaico e está em 4,93%. As demais empresas aqui são todas empresas perenes e sólidas e depois eu vou fazer um vídeo a fundo falando da minha carteira. Quando eu posso mostrar aqui agora para você, ó, o meu retorno atual na Aeris está em 9%. Então, eu comprei agora em 2021 ações da Aeris, são apenas 50 ações, é um capital muito pequeno investido, mas eu acredito que a Aeris deva subir no longo prazo, tá? E o porquê que eu acho isso? Olha só, matéria aqui da Money Times, tá? Na verdade, a Money Times jogou essa matéria, mas a informação é da Genial Investimentos. Olha só, até 2050, a Aeris terá controle de boa parte do mercado global de energia eólica. Outra matéria aqui agora vamos lá, vamos ver aqui, é da Mover, tá? Essa matéria aqui é da TC Mover, tá? A Aeris avalia instalar fábrica nos Estados Unidos e pode investir 100 milhões de dólares. Olha só aonde a Aeris quer chegar. Uma empresa que está lá no Nordeste, que está crescendo devagarzinho, já está querendo entrar no mercado dos Estados Unidos, tá? Lembrando, a Aeris não é uma geradora de energia eólica, tá? Não confundam. A Aeris apenas é uma fabricante de pás que vão ser usadas nos motores de geração eólica, tá bom? Então ela não é uma geradora de energia eólica, ela apenas é uma fabricante de pás de motores eólicos, tá? Então ela quer montar uma fábrica de pás eólicas nos Estados Unidos, investindo aí mais de 500 milhões de reais, tá? Mais uma notícia aqui, agora vamos lá, negócios e empresas aqui, vamos lá. Canal Energia, do Canal Energia. A Aeris projeta aumento de até 67% na produção em 2022. Então, pessoal, vamos lá. 10 indicadores avaliados, apenas 2 pontos. Não vale a pena avaliando os números da empresa.
porém existe uma grande expectativa de crescimento futuro da Aeris. Eu vou investir muito dinheiro na empresa? Não, porque é expectativa. Eu não tenho números sólidos que comprovem que isso vai acontecer, mas existe uma boa projeção. Então eu tenho uma pequena parte do meu capital investido na Aeris porque eu acredito na evolução das empresas e na evolução do lucro. E você bem sabe que cotação acompanha lucro. Se o lucro aumenta, a cotação também aumenta. Então, para o longo prazo, eu acredito que sim, vale a pena investir nas ações da Aeris para o longo prazo, tá? Lembrando que, pessoal, essa é a minha forma de investir, é a minha metodologia e eu me encaixo bem nela. Agora, talvez a sua metodologia seja completamente diferente e tá tudo certo. Aqui a gente não vai brigar porque a gente respeita a opinião de todo mundo, tá? Lembrando que nesse vídeo não temos indicação de comprar nem vender nenhuma ação, tá? Aqui o caráter aqui é totalmente educativo, é totalmente para agregar conhecimento a quem está assistindo o vídeo e para a gente trocar uma ideia também nos comentários. Se eu falei alguma coisa errada, se faltou alguma informação, vamos trocar uma ideia para agregar conhecimento a mais e mais pessoas, tá? Eu espero que você tenha gostado e se gostou, deixe um like e se não é inscrito, se inscreva no canal. O meu nome é André Silveira, foi um prazer ter você aqui. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, tchau!